Olá, irmãs, é um prazer nós estarmos novamente aqui e podermos estarmos reunidas, né, com a nossa classe Esther da EBD, para que a gente possa aprender cada vez mais da palavra de Deus. Eu quero começar esse nosso encontro com uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, conosco. Abençoa, Senhor, para que nada nos impeça, Senhor, de aprender da tua palavra, Senhor, de sabermos mais, Senhor, daquilo que tu és, da forma como tu pensas, Senhor, e dessa forma nós possamos estar cada vez mais seguros na sua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, para que nós possamos não nos tornar escravos do pecado, Senhor, mas libertas na tua cruz, meu Pai. Abençoa, então, este momento, Senhor, para que as nossas mentes possam se tornar claras, Senhor, e nós possamos entender aquilo que a tua palavra nos revela, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado nesses últimos domingos sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E nós vimos, primeiramente, mentiras sobre Deus. Vimos a semana passada algumas mentiras sobre nós mesmas, né? E hoje nós vamos estar olhando um pouco sobre as mentiras sobre o pecado que Satanás nos conta. E vamos começar com uma história que o livro apresenta de uma família que pegou uma cobra para criar, né? Como um animal de estimação. Existem algumas pessoas que fazem isso. E quando essa cobra chegou até a casa deles, ela tinha apenas 30 centímetros. Mas com o passar do tempo, ela foi crescendo muito, chegou a ter 36 quilos. E depois de um tempo, houve um dia em que ela se enroscou no pescoço do filho deles, adolescente, de 15 anos, e acabou matando ele sufocado, né? Na verdade, a cobra, ela não foi errado. O que aconteceu com ela é que ela seguiu os instintos dela, né? Seguiu a característica natural dela. E a mesma coisa acontece conosco em relação ao pecado. O pecado brinca conosco, o pecado dorme conosco, o pecado parece uma coisa pequenininha, né? Mas a sua verdadeira natureza se revela e, aos poucos, o pecado pode se tornar destruidor e devorar todos aqueles que se tornam amigos dele, né? Amigos do pecado. Então, a mentira mais mortal que Satanás nos conta é que Deus não é quem ele diz ser e que o pecado não é exatamente como Deus afirma que ele é, né? Satanás, ele pinta um quadro em que ele diminui a forma de Deus se parecer com Deus, e ele também diminui a pecaminosidade do pecado. Faz com que Deus não pareça tão bom e faz com que o pecado não pareça assim tão mal, né? Muitas pessoas usam hoje em fotografia filtros, né? Que acabam fazendo com que as pessoas não pareçam exatamente como elas são. E às vezes é exatamente isso, né, que Satanás faz com o pecado. Ele faz com que a sua verdadeira natureza mortal, né, que acaba realmente com o pecador, ele faz com que isso se pareça diferente, pareça-se mais bonito, né, pareça não tão feio quanto realmente é, né? Foi isso que Satanás fez no Éden. Ele usou a mentira para deflagrar a revolta que acabou sendo a mais cara que qualquer pessoa poderia ter imaginado, né? Através de mentiras que ele contou a Eva, toda a humanidade foi condenada. Então, nós temos que entender que nós temos um enganador, né? E que ele realmente, astutamente, ele conta mentiras para nós. Então nós vamos ver algumas mentiras sobre o pecado que Satanás nos conta. A primeira delas é: posso pecar e não ser punida por isso. Eu posso deixar, eu vou ser
vou poder pecar e não vai haver punição para mim, né? Essa talvez seja a mentira mais importante que Satanás nos conta sobre o pecado. Deus disse, não coma, e porque você morrerá, né? Mas o que Satanás falou com Eva? Ele desafiou num ataque direto e frontal a palavra de Deus. Ele chegou para Eva e disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, com certeza você não morrerá, né? Então, foi uma mentira muito forte chegar para Eva, né? E dizer, certamente você não vai morrer, quando Deus havia dito que sim, eles morreriam se comessem daquele fruto, né? Então, nós vemos que no Salmo capítulo 10, o salmista, ele também indica 3 vezes que a razão que as pessoas desobedecem a Deus é que elas acreditam que não vão ser punidas por isso. Vamos abrir lá no Salmo 10. As pessoas que têm lido os Salmos aí junto comigo, né? Nós já passamos por esse Salmo. E o Salmo capítulo 10, nós vamos ter então 3 versículos. O versículo 6, o versículo 11 e o versículo 13, que vão dizer algumas coisas sobre isso para nós. Então vamos lá. No versículo 6. E diz a si mesmo, jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência, né? Não vai acontecer nada comigo. No versículo 11. E diz a si mesmo, Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto. No versículo 13. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás contas? Então, o ímpio, ele acaba realmente pecando porque ele acredita que não haverá punição, porque ele acredita que Deus não pedirá contas dessas coisas para ele, então ele pode tranquilamente continuar pecando porque ele não vai ser punido, né? Então isso é uma coisa que o ímpio acredita. O inimigo, ele leva você a crer isso, né? Acreditar que nada vai acontecer, que vai ficar tudo bem. Não haverá julgamento para o pecado. Eu não vou colher o que eu semeio. As minhas escolhas não terão consequência. Eu posso brincar com fogo que eu não vou me queimar. Racionalmente, nós podemos rejeitar essas mentiras, mas quando nós pecamos, isso ocorre porque é exatamente isso que nós pensamos, que nós não vamos ser punidos, né? A autora traz aqui algumas situações em que a gente pensa que não vai ter consequência e depois a gente sofre essas consequências, né? Por exemplo, nós nos divertimos com livros, revistas, filmes, programas de televisão e música que refletem filosofias mundanas e legitimam a profanação, a imodéstia e o comportamento imoral, sem nunca parar para contemplar que, agindo assim, nós estamos tornando a nossa consciência insensível e desenvolvendo uma tolerância para o pecado, que nós estamos aumentando nosso apetite pelo pecado e diminuindo nossa fome de santidade, que nós estamos erguendo uma barreira em nossa comunhão com Deus, que nós estamos programando nossa mente para pensar da forma que o mundo pensa, que nós estamos aumentando a probabilidade de realmente agir de acordo com as coisas que estamos vendo e ouvindo. Então, a gente muitas vezes faz uma coisa, mas não para analisar todas as consequências que aquilo tem. Nós podemos, por exemplo, escolher guardar rancor de alguém, né, que nos ofendeu, ignorando o fato de que mais cedo ou mais tarde nossa amargura irá destruir a nossa capacidade de pensar racionalmente, vai acabar tornando-nos infelizes, emocionalmente instáveis, afetar o nosso corpo na forma de uma fadiga crônica, perda de energia,
dores de cabeça, tensão muscular e distúrbios intestinais, que vai impedir-nos de ser capazes de experimentar o perdão de Deus pelos nossos pecados, que vai nos tornar pessoas de difícil convivência e fazer com que as pessoas não queiram estar ao nosso redor. Então, muitas vezes a gente acha, eu tô com raiva daquela pessoa, mas isso é pequeno, isso não afeta o restante da minha vida. E isso não é verdade. Isso acaba afetando seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus, acaba criando até mesmo doenças em você, né? Como dores de cabeça, como situações provocadas por essa ira, por essa amargura. Então, o pecado, ele traz sim consequências, né? Por mais que a gente queira acreditar que elas não terão. Nós devemos lembrar sempre que Satanás, ele é mentiroso. As coisas que Deus chama de pecado, ele diz que são diversões, que não tem problema, que são seguras, que são inocentes, que são desejáveis, que são irrelevantes e atendem às nossas necessidades e que isso tudo é inevitável. Por exemplo, muitas vezes nós somos tolerantes com o pecado na vida dos nossos filhos porque a gente considera que essas coisas não vão trazer consequência. É coisa de criança, né? Ele é fogo, ele acabou mentindo, mas não caracteriza aquilo como uma mentira, como um engano já na vida de uma criança, de um adolescente, né? É uma coisa de inocente, mas nós devemos saber que todo pecado terá consequências, todo pecado é destruidor, todo pecado realmente afeta a nossa vida espiritual. Então, a verdade é essa, né? O pecado, ele é perigoso, ele é mortal, ele é destrutivo. A verdade é que nós vamos colher, sim, o que nós semeamos. A verdade é que cada escolha que nós fazemos hoje terá consequências. A verdade é que se a gente brincar com fogo, a gente vai se queimar, sim. A verdade é que o pecado, após se consumar, ele gera a morte, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 15. O pecado gera morte. Então, nós devemos saber que Satanás ardilosamente vai nos dizer que nós não seremos punidos. E o pior de tudo, além de dizer que cometendo pecado nós não seremos punidos, ele vai nos dizer mais. Ele diz, não apenas que você pode desobedecer a Deus e evitar consequências negativas, mas que também existem certos benefícios que você vai experimentar se você acabar comendo do fruto. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Ele tentou enganar Eva falando isso. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, Eva, além de não acontecer nada, certamente você não vai morrer. Você vai ter, na verdade, os olhos abertos para coisas, né? Você vai ser como Deus, você vai saber tudo o que é de melhor. Então, ele nos conta também essa mentira, né? Que além da gente não ser punido, a gente ainda vai ter vantagens, né? Ele disse que qualquer consequência que você pode colher no futuro vai valer a pena o prazer e os benefícios que você terá ao fazer essas coisas do seu jeito. Eu vou ter que encarar isso só lá daqui 10 anos ou quando eu morrer? Então vale a pena. Vale a pena o prazer que eu tenho agora, né? E aí você faz a sua escolha baseada num prazer de agora, não vislumbrando as consequências do futuro. Essa é uma grande mentira que Satanás nos conta. Eva acreditou nele e nós também, senão a gente não pecaria. Se a gente não acreditasse nessa mentira, a gente não pecaria, né? Satanás, ele em parte, ele tá certo. Os resultados do pecado, os resultados positivos, realmente você tem um prazer, uma alegria. Eu costumo dizer que se pecar não fosse bom, a gente não pecava, né? Então tem sim
prazer, tem alegria. Mas Hebreus, capítulo 11, versículo 25, diz que o pecado, ele traz prazer por um certo período de tempo. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Escolhendo, antes no 24 vai falar, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Então Moisés, ele tomou a decisão correta. Ao invés dele experimentar por um pouco de tempo o prazer do pecado, ele preferiu, né, ir com o seu povo. Então, muitas vezes nós podemos ser seduzidos por uma alegria, por um momento feliz, né? Que é naquele curto espaço de tempo. E olha, gente, por maior que seja o tempo que você ache, ah, não, mas eu estou vivendo 20 anos de felicidade. Isso é incomparável com uma eternidade, né? E é nessa eternidade que nós vamos realmente ter o nosso julgamento, né? É lá que os que obedecem ao Senhor poderão se encontrar frente a frente com o Senhor. Então, pense muito bem sobre essa mentira que Satanás está te contando, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de consequências do pecado que estão na Bíblia, né? Várias consequências. O pecado tira nossa alegria, né? Ele fez uma lista aqui que eu achei muito interessante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que diz que o pecado tira a confiança, traz culpa, dá vantagens a Satanás, apaga o Espírito de Deus, e todas essas consequências que ele vai citando aqui, ela vai citando aqui, a autora do livro, são com referências bíblicas, né? E aí ela conta uma coisa que eu achei muito interessante, que um amigo dela coloca essa lista na carteira de todas as consequências que a Bíblia fala sobre o pecado. E cada vez que ele se sente tentado a pecar, ele vai lá e olha aquela lista e pensa, esse é um preço que eu realmente quero pagar, né? Esse é um preço que eu posso pagar. Eu tô pronto a cometer esse pecado sabendo que esse pecado vai tirar minha alegria, que esse pecado vai apagar o espírito, que esse pecado, enfim, vão ter todas essas consequências. E aí ele pode analisar, né, e tomar a decisão. Algumas consequências, elas não aparecem de imediato. Algumas serão adiadas até que nós estejamos diante de Deus, sentado no trono do julgamento. É por isso que nós insistimos em pensar que não seremos punidos, porque isso parece uma coisa muito distante, né? Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Olha que interessante, né? Como parece distante, ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Então, por um pouco de tempo, você pode achar que vai dar tudo certo, né? Mas com o tempo, as consequências virão. Eclesiastes, capítulo ainda, o versículo 13 e 14, 13 foi esse que eu li, e o 14 diz assim: ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Então, por um pouco de tempo, aquilo parece injusto. Ó, o ímpio tá lá pecando tal, e tá dando tudo certo, não tá tendo consequência nenhuma, ele tá feliz, ele chega para mim e diz, eu agora estou feliz, né? Eu agora estou realizado. Mas as consequências virão, porque é isso que a Bíblia diz, né? E nós que acreditamos no que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, não podemos ter exceções. Se a Bíblia diz que o pecado
você tem, o salário do pecado é a morte, né? Então, nós temos que acreditar nisso. E Deus retarda o seu castigo, na verdade, para quê? Para nos dar tempo para nos arrependermos, né? Não é instantâneo, porque Ele quer que você tenha a oportunidade de se arrepender do seu pecado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu gostaria que vocês pudessem estar aqui agora para poder ler comigo, né? A gente vai sentindo falta dessas coisas que são tão gostosas quando nós estamos juntos, que a gente vai compartilhando a palavra de Deus, que vocês vão lendo, né? Mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, às vezes nós achamos que Deus demora para castigar, né, que não está vendo, a gente não vê a consequência daquilo, mas Deus está nos dando tempo para nos arrependermos, e é isso que nós devemos fazer, né? No entanto, quando o dia do julgamento chegar, o Filho de Deus desejará ter escolhido o caminho da obediência. Nós, no momento lá do julgamento, nós vamos ficar felizes se nós escolhemos o caminho da obediência, né? E teremos sérias consequências se isso não foi nossa realidade. Bom, a próxima mentira que Satanás nos conta, né? Além de dizer que nós não seremos punidos, ele também nos diz que o nosso pecado não é tão mal assim, né? Essa é uma mentira que está sempre presente, né? Essa mentira, meu pecado não é tão mal, e a outra que a gente vai ver daqui a pouquinho, Deus não pode perdoar o que eu fiz, são os dois extremos que Satanás usa para nos fazer cair, né? Então a gente vai acreditar numa coisa ou outra. Mas o meu pecado não é tão grande assim, não é tão mal. Quem foi criado numa casa boa, foi criado na igreja, né? E não pensa em coisas terríveis, né? Eu não adultero, eu não me prostituo, né? Eu não fiz um aborto. Pode ser que você considere que você não comete pecados tão graves quando você compara os seus pecados aos pecados de outras pessoas, né? E aí os nossos pecados de desperdiçar tempo, falar demais, comer demais, beber demais, ter língua afiada, espírito crítico, gastos excessivos, medo, preocupação, motivações egoístas, queixas, que parecem não ser tão maus, né? E nem tão graves. Essas coisinhas todas do dia a dia, né? Isso não é tão sério assim, né? Podemos muitas vezes até mudar o nome de pecado para ponto fraco, dificuldade, traço de personalidade. Eu sou assim mesmo, né? Mas tem essa língua, quando eu vejo, né? Eva podia pensar assim também. Eva não abandonou o marido, Eva não negou a existência de Deus. Ela só deu uma mordida num fruto que Deus tinha dito para não comer. Qual o problema? O problema é que Deus disse, não coma, e ela disse, vou comer, né? Esse ato produziu enormes consequências para ela, para Adão, para o mundo. Foi como uma pedra atirada em um lago. As ondulações causadas pelo pecado continuaram indefinidamente, né? Que bom se a gente pudesse ver cada pecado nosso como um problema, cada pecado como um ato de rebeldia, cada pecado como uma traição ao Senhor, né? Que cada vez que escolhemos o meu caminho, em vez do caminho de Deus, nós estamos nos revoltando contra Deus e o Rei do Universo. Então, se a gente pudesse considerar realmente cada pecado, cada falha, né, nessa proporção, como algo grande sim, né? Algo que venha desagradar o nosso Deus, como as coisas seriam diferentes. John Bunyan
dizia: um pequeno vazamento afundará um navio e um único pecado destruirá um pecador. Coisas pequenas, gente, vão devorando aos poucos a gente, né? São pensamentos impuros, pequenos que aparecem, uma brincadeirinha sensual, né? É aí que os degraus a gente vai descendo e quando vê, é tarde demais, né? O pecado devorou completamente a gente. Então, vamos estar alertas de que qualquer pecado é mau, né? Qualquer pecado não tem tamanho, qualquer pecado desagrada a Deus. A forma certa de enxergar a verdade a respeito do pecado é vê-lo à luz de quem Deus é. Nossa comparação, quando a gente pensa no pecado, não é comparar com o pecado do outro, que é maior, é comparar com a santidade de Deus. Quando a gente olha, contempla a santidade de Deus e o nosso pecado diante da santidade de Deus, ele vai ser imenso, tremendo, né? Quando a gente olha para a santidade de Deus, nós nos tornamos agudamente conscientes do horror do nosso pecado, né? Então, a santidade, o nosso parâmetro, não é o nosso vizinho ímpio, não é o crente da igreja. Ah, tá falando disso, mas tem tanta gente que... Não, o nosso parâmetro é Deus, né? É Cristo. Então, é essa comparação que a gente tem que fazer. A minha vida diante daquilo que Deus deseja de mim. É isso que importa, né? E quando nós encararmos a santidade de Deus, então o nosso pecado será bem grande, né? Aí, no outro extremo, como eu falei, nós temos a outra mentira. Deus não pode perdoar o que eu fiz. Não, isso é grande demais. Eu fui longe demais. Eu de novo tô caindo na mesma coisa. Dessa vez eu não tenho perdão, né? Muitas mulheres carregam um sentimento de culpa e vergonha sobre seus pecados. Embora saibam que Deus pode perdoá-las, elas não acreditam que são verdadeira e totalmente perdoadas. Elas têm dificuldade para aceitar a misericórdia e o perdão de Deus. Acreditam que tem que fazer alguma coisa para ser perdoada. Não é possível, né? Dessa vez eu errei demais, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... eu já ouvi situações absurdas, né? De gente que fala assim, ah, não, vou ficar um mês sem comer chocolate, porque foi terrível o que eu fiz. Gente, né? Isso é pagar penitência, né? E o problema é que nem 1000 boas ações podem livrar você da culpa do pecado. Nada que o ser humano faça pode tirar a mancha do pecado da vida dele, né? Nada que a gente faça, nenhuma boa obra pode nos livrar de um único pecado diante de um Deus santo. Salmo 85:10 fala o que Jesus fez por nós. Olha só que bonito esse salmo. Salmo 85, 10. O amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha que bonito isso, né? Foi isso que Jesus fez por nós. A cruz exibe em cores vivas o amor e a misericórdia de Deus, até mesmo para o pior dos pecadores. No Calvário, Jesus acumulou toda a punição por todo o pecado do mundo. Gente, quando nós consideramos que Deus não é capaz de perdoar a gente por algo que a gente fez, nós estamos desconsiderando totalmente o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu, o seu sangue foi vertido para que essas manchas do pecado pudessem ser tiradas de nós. E como é que nós vamos deixar para lá o sacrifício de Deus? De entregar o filho dele para morrer por nós, né? Como é que nós vamos achar que ficar um mês sem chocolate tem maior valor até, né? Não é nem que tem o valor, tem maior valor do que o sacrifício que Jesus já fez na cruz por nós, para nos libertar
de toda a culpa. Então, é isso que nós temos que ter em mente. O sacrifício foi feito. O Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados passados, presentes e futuros. Ele nos justifica. Ele é o nosso advogado. Deus olha para nós e não nos vê culpados. Não é porque a gente é boazinha, canta no coral, dá aula na escola dominical, não. Deus, quando olha para mim e não vê o meu pecado, é porque na minha frente aqui tem a cruz, né? Tem Jesus que me resgatou e que, portanto, justifica os meus pecados. E o que ele quer de mim é o arrependimento, né? É a busca de uma vida santificada ao Senhor. Mas ele está sempre pronto a nos perdoar. A outra mentira que Satanás nos conta é: não sou totalmente responsável por minhas ações e reações, né? Vamos voltar lá ao Éden. Essa mentira se torna bastante evidente, né? E demonstra claramente que é uma das formas mais antigas de engano. Você percebe a pergunta de Deus em Gênesis, depois que Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, né? Vamos abrir lá em Gênesis 3. A partir do versículo 11. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Ô Adão, você comeu? Aqui nós temos uma pergunta bem, né? No versículo 13 diz: e o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? Deus não chegou lá e falou de maneira genérica com a família, né? O que vocês fizeram? E será que Deus estava perguntando para eles porque ele não sabia o que eles tinham feito? Não, ele sabia, né? E a pergunta dele foi pessoal. Adão, você comeu? Eva, o que você fez? Não foi o que vocês fizeram. Foi o que você fez. Deus estava pedindo a eles uma simples admissão da verdade. O que eu fiz? Eu comi, Senhor, né? Deus, eu comi aquilo que o Senhor falou para eu não comer, né? Mas, no entanto, não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles começaram o jogo da culpa. Foi o homem, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, foi você. Foi de você, Deus. Começou tudo aí, né? É um jogo da culpa, o transferir a culpa para uma outra pessoa. Adão e Eva estavam tentando fazer o quê? Diminuir a sua própria responsabilidade na questão. Quando eu jogo a culpa para o outro, eu jogo a culpa nas circunstâncias, né? Também com esse governo que a gente tem, com esses corruptos, é por isso que eu não pago imposto. Né? Eu vou lá e dou uma trambicada no imposto de renda, porque com esses ladrões que tem aí, tá certo eu fazer isso, eu roubar o governo, né? Mas também com o marido que eu tenho, tá certo eu fazer esse tipo de coisa, né? Ela conta aqui no livro de uma mulher que começou a sair com um rapaz do serviço dela, porque ela dizia que tinha sido traída pelo marido, que ele não tratava ela bem e tal, e era como dar o troco. Então, assim, eu coloco a culpa nas circunstâncias que eu vivo, na situação que eu estou, né? Eu posso roubar porque eu estou sem dinheiro, então eu posso roubar, né? Eu posso ficar irritado, eu posso ter maus comportamentos dentro da minha família, porque também os meus filhos desse jeito, eu acabo fazendo isso. Então, todas as vezes que nós colocamos a culpa em outras pessoas, na verdade, nós estamos querendo diminuir nossa responsabilidade. Ele não queria, Deus, quando fez aquela pergunta para Adão, ele não queria saber quem influenciou eles. Quem é que te levou a fazer isso? Não, ele perguntou diretamente, você comeu? Né? Você pecou? Não estou querendo saber quem te tentou, o que aconteceu, essas mulheres com essas roupas, não estou querendo saber disso, estou querendo saber de você, do seu olhar,
da sua atitude, né? Ele estava pedindo que eles assumissem a responsabilidade pelo comportamento deles. É isso que Deus queria que acontecesse, né? E a escolha era de cada um deles. Adão e Eva foram os primeiros, mas essa fila da transferência de culpa aí, ela tá grande até hoje. Inúmeras mulheres explicam as circunstâncias que causaram o seu endividamento, o seu transtorno alimentar, a sua imoralidade, o seu relacionamento distante com os pais. Ah, eu vivi na minha infância um abuso, então por isso que hoje eu sou assim, né? Ah, eu não honro meu pai e minha mãe porque também o que eles fizeram comigo. Então a gente transfere a culpa. Raramente nós vemos mulheres assumirem a responsabilidade pelas escolhas que criaram tais problemas em suas vidas. Muito dificilmente alguém vai chegar e vai falar: eu estou agindo assim porque eu decidi isso, eu escolhi isso, né? O inimigo nos afirma que se nós assumirmos essa responsabilidade por nossas próprias escolhas, nós vamos ser atormentados por uma culpa desnecessária. Então, a gente jogando no outro, a gente não se sente culpado. A verdade é que apenas assumindo plena responsabilidade pelas nossas ações é que nós vamos ter uma atitude que nos leva realmente a nos livrarmos da culpa, né? Porque quando eu assumo a responsabilidade, eu pequei, né? Eu posso reconhecer, eu posso me arrepender, eu posso confessar e me livrar da culpa. Sem essas etapas, colocando a culpa nas outras pessoas, como é que eu vou me livrar do meu pecado, né? Não vai ter como. E a nossa última mentira. A última mentira que a gente está estudando, porque a gente sabe que tem um repertório grande, né? Eu não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso. Romanos, capítulo 7, versículo 21. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só, gente, o que Paulo está dizendo aqui. Eu desejo obedecer, mas o meu corpo guerreia comigo, né? Isso, na verdade, é que acontece. Nós recebemos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza deseja obedecer a Deus. Essa nova natureza deseja agradar a Deus. Mas, no entanto, ela convive com a carne, com a nossa velha natureza. E essa velha natureza, ela continua a querer nos levar ao pecado, né? E é uma guerra, então, da carne contra o Espírito de Deus que vive dentro de nós. E essa batalha, ela é permanente. No entanto, Satanás faz o quê? Ele mente pra gente dizendo: não adianta, você não vai se livrar disso. Isso é uma coisa recorrente, você vai cair de novo. E isso faz com que a gente desista. Eu não tenho jeito, né? Eu não tenho forças, eu vou cair sempre, eu serei derrotada. Ele nos faz acreditar que nós não podemos caminhar em vitória consistente sobre a tentação e o pecado. Ele quer que a gente acredite que não tem jeito, que por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir nos livrar do pecado. A verdade é que sozinhas, realmente, a gente não vai conseguir se livrar do pecado recorrente, né? Mas a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. Mas nós temos o Senhor e, portanto, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A força vem do Senhor. Então nós podemos sim vencer o pecado. Por quê? Porque o pecado foi vencido na cruz. Portanto, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. E por mais enganador e mentiroso que Satanás seja, ele não vai mudar essa verdade, né? De que o pecado foi vencido pelo sangue de Jesus Cristo. A verdade é esta, que por meio da obra completa de Cristo na cruz, nós podemos
viver sim em vitória sobre o pecado. Satanás não é mais o nosso mestre e não temos mais que viver como escravos do pecado. Romanos capítulo 6, 18 e 8, 2. Romanos 6, 18 diz: E, libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. Libertos do pecado, né? Escravos agora do quê? Da justiça. E o capítulo 8, versículo 2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus nos livrou do pecado, nos livrou da morte. Satanás prometeu a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, né? Ela conheceria o bem e o mal. E o que aconteceu de verdade é que no momento em que ela comeu, ela se tornou espiritualmente cega. Ao invés de ela ter mais entendimento, foi menos, né? Ela se tornou pecadora, ela se separou de Deus e ela se tornou uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Por causa do nosso pecado, nós estamos sob o justo juízo de Deus. Mas as boas novas é que, através do Evangelho, né, através do que Cristo fez na cruz, nós podemos, então, sair dessa pena do pecado, né? Porque o Senhor Jesus tomou sobre si a penalidade do pecado. A verdade é que as mulheres muitas vezes sabem isso, racionalmente falando, mas são atormentadas pela questão do pecado, são atormentadas pela culpa. E isso se deve porque, de fato, elas nunca se arrependeram realmente da sua condição de pecador e se colocaram em Cristo, colocaram a sua fé em Cristo para salvá-las. Na verdade, gente, muitas vezes nós vivemos sobre o domínio do pecado porque ainda nós não passamos por uma verdadeira transformação, né, na nossa vida, no que se refere a encontrar Jesus de uma maneira pessoal e verdadeira. Então, aqui no final do capítulo que nós estamos estudando hoje, eu não teria uma forma melhor de falar do que ela fala aqui, né? E ela diz o seguinte: se você nunca lidou com a questão do seu pecado, se você não sabe que é uma filha de Deus, eu quero apelar para que pare e resolva isso antes da gente continuar. Não deixe que o inimigo a segue ou a mantenha refém por mais tempo. Seu destino eterno está em jogo. Se você, gente, você que está aí ouvindo, se você nunca lidou realmente com o pecado na sua vida, né? Se você foi uma pessoa que se acostumou racionalmente com a mensagem, se você gosta de ouvir salmos, acha bonito a Bíblia, mas você de fato não transformou, não deixou que o Senhor transforme a sua vida, né? No sentido de realmente se reconhecer pecador, se arrepender. O Senhor Jesus morreu na cruz e Ele alcança a gente com este entendimento. Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que vai revelar para você essa sua condição de pecadora, de perdida, e que só pode ser resgatada pelo sangue de Jesus, né? Então, se essa é a sua condição, reconheça diante de Deus que você pecou contra a lei dele e que não pode se salvar. Nada do que você faça pode trazer salvação a você. Agradeça-lhe por enviar Jesus para tomar sobre si a punição que você merece ao morrer por seu pecado, né? Agradeça ao Senhor Jesus por ele ter morrido na cruz por você e ter carregado sobre si todo o seu pecado. Pela fé, acredite que Cristo irá salvá-la e receba o dom gratuito de vida que Cristo dá. Diga a Deus que você quer se afastar do pecado.
Coloque toda a sua confiança em Cristo e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Agora agradeça-lhe por perdoar seu pecado, agradeça pelo dom do seu Espírito que veio morar com você e que lhe permitirá caminhar em vitória sobre o pecado à medida que você se entrega a Ele. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a condição de vencermos, de termos uma caminhada vitoriosa contra o pecado. Ele não morreu na cruz para que nós estivéssemos aqui, escravos e culpadas, carregando nos ombros os nossos erros. Ele tomou sobre si o nosso erro. E é isso que deve fazer com que a gente agradeça diariamente ao Senhor, né? A todo momento. Se você se tornou filha do Senhor, é importante então que você faça essa oração que os puritanos de antigamente faziam. Olha que coisa bonita. Conceda-me nunca perder de vista a excessiva pecaminosidade do pecado, a superior justiça da salvação, a superior glória de Cristo, a superior beleza da santidade, a superior maravilha da graça. Irmãs, que nós não percamos de vista a santidade de Deus. Que nós não percamos de vista a graça de Deus. Quando Ele toma sobre o Filho dele, Ele entrega o Filho dele para tomar sobre si, né, todos os nossos pecados. E agora nós temos, né, diante de Deus, que buscar a santidade. Nós não podemos deixar que o inimigo, o enganador, nos engane com essas mentiras sobre o pecado. O pecado é mau, o pecado destrói, e nós devemos buscar viver longe do pecado. Isso implica numa batalha diária, não é fácil, né? Todas as situações que nós vamos sendo enredadas, mas nós temos o Senhor e nós podemos todas as coisas na força e no poder do nosso Deus. Amém? Então, que nós possamos ter uma semana abençoada e que essa batalha diária possa ser realmente vencida. Deus abençoe a todas nós. Um grande beijo.